Beleza, gente. Vamos começar então? Estou aqui tentando abrir o trem. Aí, agora consegui. Aleluia. Tecnologia é bom, mas... Vamos ler então, irmãos. Capítulo 3 de Gênesis. Eu vou ler aqui alguns versos. A partir do comecinho. Essa é uma história muito bem conhecida por nós. E eu quero, a partir dela, compartilhar um pouco com vocês sobre a nossa batalha, tá? Então vamos lá para o texto. Gênesis capítulo 3. Diz assim a palavra. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu o comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Bom, até aqui, irmãos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado que o Senhor continue falando conosco a partir daquilo que o Senhor já nos revelou. Nos ajude aqui nessa tarde, nesses dias, nos voltarmos para Ti e ficarmos sensíveis àquilo que o Senhor quer falar conosco. Me dê a graça aqui, Pai, de compartilhar realmente somente aquilo que está no seu coração. Que nada proveniente do pecado, da carne, venha se sobressair aqui nessa tarde, nenhum dos nossos dias. O que nós queremos é o Teu Espírito Santo compartilhando conosco, transformando as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, o tema do retiro, né, aquilo que Deus compartilhou no meu coração para trazer para nós nesse tempo, é sobre a nossa batalha. Que batalha é essa? É a batalha, o conflito cósmico que todos nós estamos inseridos. Todo ser humano está inserido em uma batalha cósmica, em um conflito, em uma vida tensa. Não tem jeito. A gente gosta de sossego, de paz, né? É bom quando a gente se retira para alguns lugares que a gente tem um pouco de sossego e paz. Mesmo assim, nós não deixamos de estar nessa batalha. Que batalha que é essa, irmãos? Essa batalha que está registrada aí em Gênesis no capítulo 3. É a batalha que nós travamos contra o diabo, contra o inimigo das nossas almas. E sabe, irmãos, esse texto a gente conhece muito bem. Ele mostra para nós que depois da queda, depois da desobediência do homem e da mulher, uma das consequências, né, que aconteceu depois
diabo induzir o homem a desobedecer a Deus, uma das consequências era que haveria uma inimizade. Verso 15, porém inimizade entre você e a mulher. Deus falando para o Satanás. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, uma das consequências depois da queda é a inimizade. Mas não é a inimizade, tá, irmãos, contra os nossos irmãos de esquerda. A batalha contra os irmãos de esquerda ou contra os irmãos de direita. Não é, irmãos, a batalha, a luta contra os católicos, ou contra os ateus, ou contra o marido, contra a esposa. Porque às vezes a gente acha que a nossa batalha é contra o marido e contra a esposa. Ou os filhos pensam que os pais estão contra eles. E os pais também pensam isso dos filhos. Mas não é essa batalha, tá, irmãos, que a Bíblia revela para nós. A batalha que nós vivemos é uma batalha contra o diabo. O diabo, irmãos, ele é o principal autor, o principal personagem dessa luta, desse conflito que nós estamos inseridos. É o diabo. E sabe, irmãos, por que eu quero compartilhar isso assim com a gente? Porque eu percebo que nós andamos distraídos. Eu percebo que nós estamos distraídos com relação à verdadeira luta que nós temos. E eu vou falar por quê. Sabe por quê? Porque nós oramos pouco. Um dos indícios que mostra que a gente está distraído dessa luta que nós vivemos, que é uma luta muito séria, é que nós paramos de orar. Oramos pouco. A gente vê na vida e no ministério de Jesus e do povo de Deus, homens e mulheres de oração, é ou não é? Jesus andava com os caras e onde parava num canto, oração. Tinha um tempo de oração. Você vai ver até os homens de Deus no Antigo Testamento, eles moviam de um canto para o outro, eles levantavam o quê? Um altar de adoração. Um lugar de encontro com Deus. E, irmãos, nós estamos deixando de orar, nós estamos deixando de ser igreja. Eu estou trabalhando num texto, eu estou escrevendo um texto dos religiosos modernos. Porque antigamente um religioso era alguém que era devoto, era alguém que era dedicado. Nos nossos dias, religiosidade não é mais devoção. Porque os religiosos do nosso tempo, eles não se dedicam mais. Quer ver por quê? Eles pensam que eles podem ir na igreja o dia que eles podem. Não, o dia que eu puder. Não, hoje não dá. Isso, irmãos, é uma evidência da nossa distração, da gente não discernir a importância da igreja. A importância de nós sermos um corpo, de andarmos unidos. Por quê? Porque existe uma batalha sendo travada. Lembra quando Daniel estava em jejum e oração orando? E o anjo aparece para Daniel, e ele fala assim, Daniel, eu demorei, você é muito amado, mas eu demorei um pouco porque o príncipe da Pérsia estava resistindo, estava vendo uma batalha. Para haver uma revelação, para haver uma resposta da sua oração, daquilo que você estava buscando, Daniel. Viu, meninos? Daniel era um profeta, um homem de Deus, e ele estava num contexto totalmente contra ele, numa batalha. Como é que é um jogo hoje que a galera tá jogando mais aí de celular? Fala aí, Heitor. Fala aí, Pedro. Qual? Brawl Stars. Roblox. Não, Roblox tem um monte de jogo lá dentro, certo? Não, mas assim, imagina só, você não tem um jogo de primeira pessoa que você tem as missões para fazer e você é o protagonista, não é? Você não é o principal? Daniel, ele era o principal, homem de Deus, num lugar, vocês já viram filme de zumbi? Ou jogo de zumbi? Todo mundo tá contra o personagem, não é? Pronto, Daniel era a mesma coisa. Ele estava num lugar, num ambiente, Daniel e os 3 amigos dele, vocês já ouviram falar, no Ministério Infantil, Sadraque, Mesaque e Abednego, certo? Tava todo mundo contra eles. Todo mundo contra eles.
E Daniel, só que ele não estava distraído. Daniel era um homem de Deus que orava, que temia a Deus. E ele, nessa batalha, o anjo apareceu para ele e falou que houve uma demora para ter uma resposta porque estava sendo travada uma batalha no reino espiritual. Então essa é a batalha, irmãos, que nós estamos inseridos. E muitas vezes nós estamos distraídos achando que a nossa batalha é uns contra os outros. A igreja é assim, ué. Eu vejo na internet hoje em dia, assim, é todo mundo querendo ter a razão e a igreja está dividida, tá dividida, irmãos. É feio de ver as pessoas brigando na internet. É feio. Isso é um sinal da nossa distração. Então, nessa tarde, irmãos, eu queria compartilhar sobre essa nossa batalha. E a primeira coisa que eu quero compartilhar é para a gente voltar a entender quem que é o verdadeiro inimigo. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala assim, a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas é contra os principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Então nossa luta não é contra as pessoas, não é contra os amiguinhos da escola que vocês têm. Eu sei que tem um lá que é chato, que é folgado, dá vontade de bater, não dá? Dá vontade. Mas a luta de vocês não é contra eles. Pronto, eu vou dar um exemplo aqui bom. A gente tem um exemplo na igreja. A gente tem um menino, na verdade nós temos dois meninos especiais na igreja. Um é o Davi, que o Davi é especial. Depois nós vamos bater um papo sobre o Davi. E o outro é o Pedro. O João. O João. E o João, olha só, o João da Martinha, ele é difícil. Lógico que ele é difícil, mas ele tem algumas questões que é aqui na cabeça dele. Não é porque ele quer ser difícil. Entende? E aí, o que o inimigo faz? Ele tenta pegar o João, colocar na frente de vocês e falar para vocês que o inimigo de vocês é o João. Entendeu? Mas não é o João. O único inimigo que nós temos, segundo a Bíblia Sagrada, a única inimizade que nós podemos ter é contra uma criatura chamada serpente, Satanás. Esse é o único inimigo que nós temos. E para a gente vencer essa batalha que todos nós estamos envolvidos, a pessoa pode acreditar, pode não acreditar, ela pode ficar distraída, ela pode não orar, ela pode não estar nem aí pro capeta. Mas, irmãos, ela não tem para onde correr. E se ela não estiver atenta, ela vai apanhar sem saber de onde que ela está apanhando. Eu comecei a assistir um filme ontem, quero até indicar para os irmãos. Talvez, inclusive, dá para nós assistir aqui. Se a galera animar e de repente amanhã à noite, tá bom? É um filme do Brasil Paralelo. Se a internet colar... A Oficina do Diabo, isso. Você assistiu? Não, achei que era aqui. Você conseguiu baixar, não? Não. Olha só, irmãos, esse filme é muito bom. Eu comecei a assistir ontem, eu dormi, porque eu assisto filme em parcela. Depois que eu virei pai de 3, eu nunca consigo, eu e a Bruna nunca assistimos um filme inteiro. A gente assiste filme em parcela, tá? Ontem eu assisti acho que 1 hora do filme. Mas é muito bom. E é um filme baseado no livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que é um clássico da literatura cristã, tá bom? Mas, irmãos, basicamente é mostrando como é que é a atuação do diabo. Eles usam a ilustração, a metáfora, né, que o diabo todo organizado com os demônios, eles são uma firma. É uma firma, é uma agência. E nessa agência, o que eles querem fazer? Eles querem levar as pessoas a se suicidarem. Até onde eu estava vendo, tá, irmãos? Levar a pessoa a morrer, quer destruir a vida da pessoa. E aí tem lá um diabão que é mais velho, que é profissional, e tem um diabo que é mais novo. E aí o filme é o diabo mais velho, o demônio mais velho, ensinando um demônio mais novo como que ele vai destruir a vida do rapaz. E é muito interessante, irmãos, é muito interessante. Porque você fala assim, meu Deus do céu, mas não é que é assim mesmo? E é baseado no livro do C.S. Lewis, tá? Então uma das coisas que ele faz lá, que tem a ver com o nosso texto, tá, irmãos? Ele chega assim e fala assim, fala pro diabo mais novo, fala assim, é o seguinte, você tem que manter ele. Vou dar um spoiler aqui. Eu não consigo me controlar. Eu tenho que falar.
É assim, ó, ele pega um rapaz lá, e aí o diabo mais novo, ele tá super feliz, porque o rapaz tinha ganhado uma bolsa para estudar música, pegou as economias da mãe, foi para estudar, só que em 6 meses ele torrou todo o dinheiro dele e voltou para casa envergonhado e perdeu a bolsa. E o diabo mais novo tava super feliz. Falou, não, eu tô arruinando a vida desse rapaz, desse camarada. Aí tem as baladas, né? E aí o diabo mais novo, né? Uma das cenas é assim, o rapaz tá lá, ele é muito bom músico, tem um potencial grande, e aí depois de uma apresentação dele, todo mundo infla o ego dele, nossa, é bom, ele tem namorado. Aí ele vai para um bar com os amigos e tal, aí na hora de pagar a conta, o diabo sugere para ele, e ele é um homem humilde, aí o diabo sugere para ele, fala assim, ó, paga a conta. Aí ele vai lá e paga a conta dos amigos, sabe, para fazer uma moral, uma graça. Resumindo a história do rapaz, tá, dessa parte do filme, que é só um pouquinho, tá, o filme tem 2 horas, isso é só o início do filme. O rapaz gasta todo o seu dinheiro e volta para casa, triste e chateado. Aí ele vai lá, a mãe dele acolhe, ele fica muito triste, chateado. Aí o diabinho lá tá achando que é o cara. Aí o diabo mais vai falar assim, cara, você acha que você arruinou a vida dele. Você não pode fazer isso. Foi rápido demais, tem que ser mais progressivo. Deixa o cara um pouco. Sabe por quê? É um perigo. Agora ele voltou humilhado. Ele voltou triste. E a mãe dele acolheu. Isso é muito perigoso, rapaz. Perto da mãe, perto da família. Olha só, irmãos. É impressionante, irmãos. O filme é impressionante. Falei, meu Deus, acabou o trem aqui. Aí, o que acontece? Deixa eu beber uma aguinha aqui. O que acontece? Aí o diabão mais experiente começa a ajudar o diabo. Fala assim, não, eu vou te ajudar aqui, porque senão você vai se dar mal. E uma das coisas que ele fala assim, ó, uma das estratégias, você tem que manter o foco dele em si mesmo, em suas necessidades. Faça isso. Isso é uma das estratégias dele. Irmãos, isso aqui está no texto que nós lemos. O diabo chega para Adão e Eva, para Eva no caso, e fala assim, olha, Deus falou que vocês não podem comer de nada aqui. E aí Eva, não, a gente pode comer. A gente só não pode comer dessa árvore aqui. Aí ele fala assim, não. Aí o diabo começa a contradizer a Deus. Ele fala assim, não. Deus sabe que o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus. Aí a Eva, ela olha o fruto. Quer ver, ó? Eu vou pegar até aqui o texto para a gente descortinar ele. Aqui, ó. Olha que interessante. A mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar para suprir uma necessidade fisiológica. Era atraente aos olhos, a cobiça, o aspecto estético. Nossa! Era, além disso, desejável para dela se obter discernimento, para se obter poder, para poder caminhar com as próprias pernas. Então, o diabo ele faz isso, ele faz a gente olhar para o nosso umbigo, além de criar insatisfação, né? Eu tenho certeza, irmãos, que alguns de nós chegou aqui e primeira coisa que o diabo soprou na gente foi assim, pô, olha só esse lugar aqui, nem se compara ao Vale do Lobo. É verdade, irmão, nem se compara. Mas o diabo, ele quer colocar isso, ele quer fazer com que a gente fique insatisfeito com aquilo que Deus já nos deu. Irmãos, imagina uma coisa. Adão e Eva, eles estavam no Éden, no paraíso, e o pastor deles era nada mais, nada menos que Deus, ué. E mesmo assim, eles não estavam satisfeitos. Por que eles não estavam satisfeitos? Porque não era suficiente tudo que Deus já tinha dado? Claro que não. Mas foi porque o diabo gerou na cabeça deles
uma mentira de que tudo aquilo que eles já tinham era o suficiente. Viu, meninos? É assim, ó. O diabo vai jogar na sua cabeça, pô, o celular que meu pai e minha mãe me deu. Ah, nossa, meus amigos têm tudo um celular melhor. É assim. É assim que o diabo ele age nas nossas vidas. Irmãos, e por que a gente precisa discernir isso, irmãos? Porque, irmãos, a nossa luta é contra ele, senão nós vamos perder a luta contra ele. Se nós perdemos a luta contra o inimigo, o diabo, essa luta que ele tenta nos seduzir, gerar insatisfação em nós, descontentamento, aí, irmãos, a nossa vida vai de mal a pior. Essa é a principal batalha que nós temos. Nós temos outras, nós vamos conversar esses dias. Mas a principal, irmãos, é contra o diabo. E se a gente não discernir como ele atua, o que ele faz e qual que é o propósito dele, irmãos, a gente não leva o diabo a sério. E a gente precisa levar o diabo a sério. Esse ano nós precisamos levar o diabo a sério, amém? Sabe por quê? Porque ele não está de brincadeira, irmãos. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Essa noite anterior, deixa eu ver, anteontem, hoje é sábado, de quinta para sexta-feira, nós estamos na dinâmica, preparando as coisas do acampamento. E Oi, Bill, pode falar. Oi, Gi. Na hora que nós chegamos, eu juntei os pré-adolescentes e aí eu falei, a gente vai fazer 4 cartazes. Quais deles você... Pedi as regras, né? E aí eles fizeram o último lá no fundo, ó. O que está escrito? Pode ler para mim. Contemple as maravilhas do Senhor. Observe as paisagens à sua frente. Isso. Contemple as maravilhas do Senhor. Observe as maravilhas à sua frente. Isso. Sabe o que é isso? Isso é uma arma para a gente destruir todo sofisma e todo engano de Satanás que vai fazer a gente ficar insatisfeito. Porque, irmãos, quando a gente fica insatisfeito, a gente perde o foco. E quando a gente está insatisfeito, a gente está olhando para quem? Para nós. É isso que ele quer fazer. É isso que o diabo quer fazer. E, irmãos, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, isso que Jesus falou. E isso já está lá no Éden. E, ó, eu vou compartilhar algo com vocês aqui que eu pensei, tá? Olha só, depois que o homem cai, o diabo é o principal ator, porque ele vai lá e fala para Satanás. Olha só, ó, quer ver, ó? Ele fala assim, ó. Então, quando a mulher falou, ó, foi a serpente. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, você é o agente principal dessa tragédia. Uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sob o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Sabe o que significa isso? Sobre o seu ventre você rastejará e pó você comerá todos os dias da sua vida? Primeiro que é o seguinte, irmãos. Eu acho que Deus, quando ele fala para Moisés escrever a história da criação, da plenitude, do homem, da mulher, a história da queda, porque é Moisés que conta para o povo, eu acho que ele escolhe a serpente. Sabe por que ele escolhe a serpente como animal? Porque lá no Egito existia uma serpente também chamada Apófise. E lá no Egito era um deus, Apófise, era um deus que lutava contra o deus Ra, que era o deus da luz. E o objetivo dessa serpente era derrotar o Ra. E essa serpente, Apófite, ela era o deus da destruição e do caos. Então é por isso, na minha opinião, que Deus usa a serpente, o símbolo da serpente, porque já era uma coisa que os hebreus sabiam qual que era o sinônimo de destruição e caos. Apófite, a serpente. E quem que causou destruição e caos na humanidade? O Satanás, a serpente. E aí Deus pega e fala assim para Satanás, você vai rastejar sobre o seu ventre. Alguém, irmãos, que se colocavam com a boca no pó,
Essa era a pior humilhação que tinha. Então, quando alguém queria humilhar alguém, um rei ia diante de um rei, ele se humilhava, ele botava a boca no pó. Aí você vai ver isso até no povo de Deus, quando eles se humilhavam diante de Deus. Josué colocou a boca no pó. Depois que Acã, Deus falou para não pegar nada, Acã foi lá e pegou umas coisinhas e escondeu debaixo da barraca. Lembra dessa história? Aí eles perderam a batalha contra Ai. Deus tinha falado, Pedro, pro povo de Deus, vocês vão derrotar o inimigo, mas vocês não podem pegar nada deles. Só que aí tinha um cara lá, que ele viu uma capa bonita, uma armadura, uma espada bonita. Aí ele falou, eu vou pegar esse trem aqui pra mim. E guardou debaixo da barraca, achando que Deus não ia saber, né? Aí depois disso eles foram batalhar e eles perderam a batalha. Quando eles perdem a batalha, Josué volta, rasga suas vestes, coloca se prostra no chão e joga pó nele. Então isso era uma forma de humilhação. Então sabe o que Deus está falando para Satanás? Você vai ser humilhado. A sua vida vai ser uma humilhação. E aí Deus fala assim para ele, você comerá pó todos os dias da sua vida. E sabe depois o que ele fala a respeito de pó? Quando Deus está falando com o homem, ele fala assim para o homem sobre o trabalho do homem depois da queda. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que se alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então o capeta vai se alimentar de pó. E quem que é pó? É o ser humano. Então, irmãos, eu vou trazer uma interpretação aqui para vocês, que é como eu vejo, como eu entendo, é metafórica, tá bom? Não é que Satanás fica querendo comer a pessoa. Mas o que é um alimento? Um alimento é aquilo que te dá energia, que te faz se mover. Sabe qual que é o alimento de Satanás? Destruir o ser humano. O alimento é como se Deus estivesse falando assim, porque você fez isso, você vai ficar tão obcecado pelo ser humano, porque Satanás ele faz isso ali, irmãos, porque ele está obcecado pelo ser humano. Os anjos eles foram criados para servir o ser humano. E Satanás ele se rebela contra Deus. Ao invés de servir o ser humano, o que ele quer fazer? Ele quer induzir o ser humano a se rebelar contra Deus. E aí é isso. Satanás ele é obcecado por destruir as nossas vidas, irmãos. Isso é muito sério. Ele não brinca em serviço, por isso que a gente precisa estar atento, estar sensível. Eu ia contar de quinta-feira, né? Aí a gente está na preparação pelo acampamento, a gente foi orar. Minhas filhas, essa semana que passou, elas sempre acordam de noite, tá? A gente faz um revezamento lá e tal, não sei o quê. Mas, irmãos, impressionante, essa semana anterior ao acampamento, a Elisa acordava chamando papai, papai. Quando eu chegava na porta, ela já tinha dormido de novo. E eu escutando ela roncando. Aí eu voltava pro quarto, daqui a pouco, 5 minutos, ela papai, papai de novo. Eu ia lá. Era, sabe assim, Aí na quinta-feira foi pra arrepiar o piqui do Goiás. A Ana fez xixi na cama, que a gente tá desfraldando ela. A Bruna foi, trocou ela, colocou ela na nossa cama. Irmãos, a Ana começou a falar assim, mamãe, um menino ali. Ela nunca fez isso. Aí, não, filha, aí a Bruna orou, né? Eu só ouvindo quietinha, a Bruna orou e tal. Ela, daqui a pouco, mamãe, o menino tá ali o menino. Aí a Bruna pegou e acendeu a luz. Aí eu olhei assim, aí eu perdi o sono, né? Eu falei, não é possível. Irmãos, é isso. O inimigo, ele tenta nos desestabilizar. Ele tenta nos seduzir. Ele tenta nos oprimir, nos intimidar. Por que os crentes pararam de ir nos lugares de trevas? Porque, irmãos, o povo de Deus parou de ir no lugar de treva. Parou. Se eu falasse assim, chega na igreja, irmão, é o seguinte, vamos fazer uma ação lá na favela, final de semana. Não, vamos falar assim, 1 mês de antecedência para todo mundo se organizar. A gente vai contar, otimista que eu sou, em 2 mãos, quantos vão se envolver? Irmãos, as pessoas não têm uma tragédia dessa. Então, irmãos, a gente precisa entender isso, irmãos. Que ele veio para matar, roubar e destruir. Não sou eu que estou falando isso, não.
Foi Jesus que falou, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Fala, Heitor. Eu não queria ter coisas, mas tem uma parte do filme que ele estava numa palestra com uma moça e quis ir num restaurante com ela. Isso. Então ele vai na palestra. Aí eles foram pro restaurante com os amigos. Aí o demônio lá, ele tava sempre atacando o cérebro. Aí o diabo disse que não era para atacar o cérebro, era para atacar o ventre, porque o cérebro tem consciência e o ventre não tem. Que é isso? Tá vendo, irmãos? Por que nossos... Ó, eu vou explicar para vocês. Eu vou explicar para vocês. Presta atenção aqui, ó, profundidade para você assistir esse filme. Se você tem amor pela sua vida e pela sua família, você vai assinar Brasil Paralelo, é R$10 por mês. E você vai assistir esse filme. É impressionante. O Heitor tá falando de uma parte do filme que o diabo mais novo, ele vai lá e gera uma palestra filosófica, de um erudito, de um cara inteligentão, ateu, e tem um cara lá que é crente não, ele é católico, mas ele é crente em Deus, tá? E aí esse cara tá lá no meio e tal, né? E o diabo, esse tá falando, não, eu tô abalando, porque eu tô atacando a mente dele. Aí o diabão fala assim, ó, deixa eu falar um trem pra você, não ataca a mente, no sentido intelectual. Você tem que atacar o ventre dele. Porque a mente, uma hora ele pode pensar. E aí, meu amigo, se ele for pensar, vai ver que essa conta não fecha. Agora aqui já é a minha contribuição, tá? Principalmente se você for para a palavra de Deus. Quer ver uma bênção? É alguém que é meio cético, mas tem curiosidade e disposição. Irmãos, quantos homens céticos, ateus... o próprio Cali, que o Jardim já compartilhou com a gente, era ateu. A partir de uma experiência com Deus, de algum momento, o cara vai para a palavra e o cara é transformado. E aí o diabão tá falando assim, ó, não faz o cara olhar para o seu ventre, para olhar para suas necessidades, para os seus desejos. Não fica perdendo tempo com isso não, é isso que o Heitor tá falando, tá? É isso aí que o diabo faz. Ele é assim, irmãos. Então, ele é esse que quer nos destruir. A gente precisa entender isso. Amém? Eu já falei isso. Então, alguns pontos aqui. Vou passar bem rapidinho que eu já falei. Primeira coisa que o diabo tenta fazer. Ele tenta despertar insatisfação, eu já falei aqui. Ele tenta ficar soprando em nós. Olha lá, a mulher que se arrumou. Olha lá, olha a mulher do outro. Olha lá, olha seu marido. Olha só, banana. Olha o outro lá, ó. Faz de tudo. Irmãos, eu descobri uma coisa, sabia? Até falei com a Bruna hoje no carro. A Bruna ficou meio assim, né? Sabe o que eu descobri? Que a mulher, ela fica insatisfeita primeiro que o homem. Mas eu descobri isso faz tempo. Ô, Bill, você devia ter me falado. Você devia ter me falado, caramba. Eu descobri só agora. Tá curioso, hein? Eu descobri só agora. A mulher, viu, irmãs? Vocês ficam insatisfeitas primeiro que os homens. Eu vou falar biblicamente pra vocês. Tanto é que o diabo foi primeiro na mulher e não foi no homem. É verdade. O homem obedece a mulher rapidinho. E sabe por quê? Porque o homem, ele é mais racional. E quando você é racional, você começa a fazer cálculo. A mulher, ela não costuma fazer cálculo. É assim, é o que está sentindo no momento. E está sentindo no momento, não está bom no momento? Acabou. É isso. Quer ver? Olha só. Lá nos Estados Unidos, viu, irmãs? Lá nos Estados Unidos, Lourdinha, eles fizeram, viu quem quiser casar? Pode ir nos Estados Unidos que agora tem uma loja vendendo marido. É sério. E aí, essa loja tem 6 andares. Tem 6 andares, escuta só. Aí é assim, ó. Só que
a regra da loja é o seguinte, você pode entrar e você vai, cada andar, vendo o marido, você vai avaliar. Mas é assim, uma vez que você subiu pro segundo andar ou pros demais, você não pode voltar pro outro de baixo. Entendeu? Você não pode voltar. Aí, é o seguinte, aí beleza, aí diz que a mulher entrou lá, né? Uma mulher entrou lá e chegou no primeiro andar, aí tinha lá, ó, marido romântico. Aí tinha um monte de marido romântico lá, esposa e tal. Ela falou, nossa, que legal, né? Marido romântico. Falei, deixa eu dar uma olhadinha no segundo andar. Aí chegou no segundo andar e falou assim, ó, marido romântico e muito prestativo. Servo, lava, passa, cozinha. Aí a mulher falou assim, nó, que legal, né? Que benção. Aí foi pro terceiro andar. Aí chegou no terceiro andar e falou, ó, marido romântico, marido muito prestativo. Marido que gosta de levar pra sair. Aí a mulher falou assim, nó, que chique e tal. Falou, deixa eu ir subir na próxima. Aí foi pro quarto. Aí chegou lá, nó, marido romântico, marido prestativo, marido que gosta de levar a mulher pra sair. Marido que dá um cartão de crédito pra mulher fazer o que quiser. Aí a mulher ficou doida. A mulher ficou maluca. Aí chegou no quinto, todos os demais, né? Todos os demais que já tinha. E ainda, marido que amava criança, filhos, um bom pai e tudo mais. A mulher maluca, né? Aí ela chegou e falou, bom, eu vou no próximo. Aí chegou no sexto. Aí, chegou no último, tava lá. Aqui não tem mais maridos. Aqui é para as mulheres que chegaram que não se satisfizeram com nenhum dos que tinham abaixo. A realidade, irmãos, vou falar a verdade para vocês, é que o ser humano ele tem um potencial mesmo de insatisfação. Por quê, irmãos? Porque a única coisa que pode satisfazer a nossa alma é uma relação chamada entre nós e nosso Pai. É isso. Só que o diabo, uma das estratégias dele é essa. É gerar essa insatisfação em nós. Outra estratégia do diabo... Tudo, 1, 2, 3, 4, 5... Ela é... Viu, ó? Tá vendo? Mas esse aqui já é seu, né, Cris? Esse aqui já é seu. Irmãos, alguém pega um copo de água pra mim, por favor? E se alguém puder acender as luzes também... Porque o Pedro estava me olhando, eu ia brincar só com ele, né? Aí eu peguei a Cris falou assim que o Elias tem todos os atributos, só que já é dela. Não, é uma bênção, glória a Deus. Aqui está uma mulher satisfeita. Imagina! Irmãos, outra coisa que o diabo tenta fazer... é gerar dúvida na nossa cabeça. E gerar dúvida com relação às coisas que Deus falou. Quer ver? O Satanás chega assim pra você, você tá casado, aí você tá tendo uma crise conjugal. Obrigado, Pedro. Você tá tendo uma crise conjugal. Aí, você começa a orar. Sabe o que você começa a fazer? Você começa a falar assim, Senhor, era essa aí mesmo que o Senhor tinha pra mim? Será que era essa mesmo? Você começa a ter dúvida. Em vez de você orar e falar assim, Senhor, me ajuda, me torna o homem que essa mulher precisa. Me torna a mulher que esse homem precisa. A gente fala assim, Senhor, será que é essa daí mesmo? Será que é esse aí? Gerar dúvida em nós, né? Esses dias... Oh, meu Deus. Esses dias a gente tava lá na igreja e tava tocando a música lá, né? Somos Corpo. Aí tem uma parte da música que fala assim, né? Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Aí o Dino, que é piadista, vocês sabem como que o Dino é? Chegou pra nós e falou assim, ó, isso aí é mentira. Uma família sem qualquer falsidade... Oh, meu Deus. É que eu tô falando alto. Mas, irmãos,
É isso que o diabo faz, ele começa a gerar dúvida no nosso coração de que não é possível ser a igreja que está na palavra de Deus. Somos um corpo, uma família sem falsidade. Irmãos, se tiver falsidade no nosso meio, tem que cair. A gente só vai viver na falsidade se a gente viver na carne. Porque se a gente viver como filho de Deus, irmãos, não tem falsidade. Porque nós somos filhos da verdade. Filhos da verdade. Mas o Satanás, ele começa a gerar dúvida no nosso coração. Gerar dúvida sobre aquilo que Deus compartilhou com a gente. Ah, não é possível ser santo, não. Isso aí é balela. Quem que consegue ser santo? Só Jesus foi santo. É isso que o inimigo faz. Dúvida, não tem jeito. E outra coisa que o Satanás faz é sugerir para nós independência e autonomia. É assim, ó, as coisas estão dando errado. Quer saber? Eu vou fazer agora do meu jeito. É isso. Não. Ah, não está funcionando do jeito que eu quero? Então eu vou fazer o quê? Cascar fora. Isso é independência, irmãos. Autonomia. Isso é pensar no próprio umbigo. E todas as vezes, irmãos, que nós caímos nessas ciladas do inimigo de insatisfação, de ele gerando dúvida nos nossos corações com relação à palavra. Lembra? Foi assim que ele fez com Jesus. Jesus tinha acabado de receber uma palavra de Deus. Jesus tinha acabado de ser batizado. Natan, acabou de ser batizado. E aí ressoou uma voz que só ele ouviu, que falava assim para ele: este é o meu filho amado, o filho que eu tenho prazer. É Deus falando assim, ó, eu amo você. Aí Jesus está lá no deserto, aí Satanás chega para Jesus, quando Jesus teve fome. Não foi no primeiro dia. Satanás, irmãos, ele é astuto, ele sabe a hora certa de atacar a gente. Jesus estava no deserto com o Pai. Não faltava nada para Jesus no deserto. Mesmo que fosse um lugar seco, árido e escasso. Jesus estava com o Pai. Só que no 40º dia ele teve uma necessidade. Ele teve fome. E Satanás, ele viu que ele teve essa necessidade. Porque aí ele chegou e falou assim: Jesus, se tu és o Filho de Deus, ó dúvida. Gerando dúvida. Sabia disso? Satanás viu Pedro, viu Natan, viu Heitor. Às vezes eu jogo gerar dúvida na cabeça de você, assim, pô, será que meu pai e minha mãe me amam mesmo? Porque estão fazendo uma atitude aqui comigo que parece que eles não me amam. É isso que Satanás faz. E aí o que Jesus fala? Não é só de pão que viverá o homem, Satanás, mas de toda palavra que procede da... Sabe o que Jesus está falando? Ó, não é minha necessidade. Eu não vivo para satisfazer minha necessidade. E quando eu não vivo para satisfazer minha necessidade, logo eu fecho a brecha para insatisfação, irmãos, porque tudo, quer comendo, quer bebendo, vou fazer tudo para a glória de Deus, tendo o que comer e tendo o que vestir, eu vou estar satisfeito, que é isso que Paulo fala para Timóteo. É uma brecha que a gente fecha. Só que quando, irmãos, a gente cai na ladainha do Satanás, sabe o que acontece? Sabe a serpente lá, Apófise? A nossa vida, apófite. Caos e destruição. É isso que Satanás faz. Então, a gente precisa, irmãos, vencer essa batalha. Como? Em primeiro lugar, contentamento. Né? Você viu que é intencional, que eu falei, irmãos, ora aí, dois irmãos fazendo oração para agradecer esse tempo. Irmãos, a gente precisa ser grato. Quer fechar qualquer brecha de insatisfação que Satanás possa jogar aqui em nós? É a gente agradecer pelas coisas simples. Olhar, chegar aqui, eu vi aquele morro ali, aquela natureza. Falei, nossa Senhor, que lugar bonito. Irmãos, quanto mais contentamento, menos insatisfação. E contentamento é uma postura nossa, sabia? Não é o que... É porque eu estou tendo algo que me satisfaz que eu estou contente. Não é, sabe por quê? Porque nós somos insaciáveis. Pode te dar, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estava doido para mudar de casa, para ir para casa do meu sogro. Os irmãos já foram lá em casa, conhecem. Para fazer churrasco, o povo.
Casa grande para minhas filhas brincar. Aí eu tava numa casa boa também, mas tinha um banheiro só. E não via a hora de ir pra casa do meu sogro. 4 banheiros. Quando meus amigos que tem criança vai lá, falam assim, ó, se quiser, ó, já traz pijama dos seus filhos, que eles já tomam banho lá, você já leva esse banho tomado e vai dormir. Casa abençoada, grande. Glória a Deus, certo? Beleza, cheguei, mudei pra casa. Daqui a pouco, como é que eu tô? Meu Deus, que casa que suja, Jesus. Casa grande demais, empoeira muito, meu Deus. Os banheiros eu nem pensei porque não é eu que lavo. Mas a parte externa sou eu que lavo. Os banheiros ficam com a Bruna e com a minha mãe. Hã? Ranquei eles. Mas fiquei reclamando dos pombos também. Os pombos miserável. Tirava o ninho dos pombos, os pombos montavam os ninhos de novo. Mas, irmãos, nós somos seres insaciáveis. Por quê? Porque a gente não anda com Deus. E aí, sabe quando que eu me converto disso? Dessa minha insatisfação de começar a reclamar do meu quintal, que é uma bênção para minhas filhas? Quando o Espírito Santo fala para mim, fala assim, ó, cria vergonha na sua cara, rapaz. Ele não fala assim não, tá, irmãos? É eu que traduzo de uma forma mais... da minha personalidade. Que eu sou meio assim, meio duro mesmo. Mas o Espírito Santo fala para meu filho, agradece, rapaz. Que bênção. Eu sempre quis ter uma oficina lá em casa. Aí eu tenho agora. Só que quase não fiz nada na oficina. E a oficina tava uma bagunça, eu não fiz nada na oficina porque não tem espaço para fazer nada. Eu fui entulhando coisa, eu fui guardando coisa lá, coisa para reutilizar, inclusive. Né? Que eu tenho uma mente muito sustentável. Eu não gosto de... É sério, irmãos, eu não gosto de desperdiçar nada que pode ser restaurado. Então eu vou guardando, você fala, uma hora eu vou arrumar isso aqui para abençoar a vida de alguém. Eu não gosto de estragar comida. Tem comida lá na geladeira que eu vejo que vai estragar, eu como só para não estragar a comida. É sério. Porque eu conheço realidade, irmãos, que as pessoas não têm o que comer. Eu falo para as minhas meninas. Aí eu comecei a ficar insatisfeito com a oficina. Aí o Espírito Santo falou comigo, falou assim, meu filho, sabe por quê que você não está fazendo nada na oficina? Porque você está muito apegado a coisa, acumulador. Para a sua vida fluir, para você fazer, inclusive, coisas que você quer fazer, você tem que deixar outras para trás. Não dá para você ter tudo. Irmãos, não dá para a gente ter tudo. Sabia disso? A ideia do capeta lá para Adão e Eva falou assim, não, vocês podem ser como Deus, vocês podem ter tudo. Quer dizer, eles já tinham tudo que podia ter, né? Não, mas não estava bom e vocês tinham que ter mais. Irmãos, isso é o diabo que põe na nossa cabeça. E muitas vezes a gente tem coisa em casa que a gente nem precisa, irmãos, e a gente está acumulando. Sabe aquele tem que fazer uma hora eu vou usar e você nunca usa? Aí tá lá, estraga o trem. A gente não pode, a gente tem que estar contente. Quem está contente, irmãos, não murmura. Quem está contente e satisfeito sempre vai ter mais disposição de dividir, de abrir mão, porque você já está satisfeito, você está contente. Você fica mais preso e apegado a coisas quando você está insatisfeito. Tem que fazer um curso de minimalismo. Minimalismo, isso mesmo. Fala, Bill. Não sei se eu te mandei um vídeo do Rodolfo Fabrante, ele fala exatamente isso. Quer ver o contrário de uma pessoa grata é um murmurador. O exemplo do povo murmurador assim, claro, muito claro, é o povo de Israel no deserto. Sim. Você está 40 anos com uma roupa que não estraga, um sapato que não envelhece, caindo comida do céu, e o povo reclamando. Essa comida ruim que está caindo do céu, quem está caindo comida do céu está reclamando. É isso mesmo. Por quê? Isso, saudade da escravidão. E outro, o capeta, ele, irmãos, ele é especialista em mostrar o passado, só o que era bom, entre aspas, do passado. Ele distorce. Quer dizer, os israelitas não lembravam das chicotadas no lombo. Eles lembravam só de uma coisa que eles não estavam tendo no momento. Cebola, porque se eles estivessem num lugar que tinha uma horta de cebola, eles iam estar reclamando de outra, ia estar faltando outra coisa, era saudade de outra coisa. Porque, irmãos, a única pessoa que pode satisfazer o nosso coração é essa relação com o nosso Pai.
É a relação com o Pai. Então a gente não pode cair, precisa ser contente. Precisamos focar no caráter de Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Que quando o diabo tentar jogar dúvida na nossa cabeça, a gente precisa focar em quem Deus é. Na palavra que Deus nos deu. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para vocês. O diabo vai tentar gerar dúvida. Tá faltando algo para você. Deus não tá sendo bom com você, hein? Eu dei um exemplo pros irmãos agora no final do ano do projeto. Eu achei que estava faltando voluntário no projeto. Eu estava insatisfeito, triste. Isso estava querendo me paralisar. Eu achei que estava faltando alguém da mídia, do projeto. Eu achei que estava faltando recurso, porque o ano passado eu tinha conseguido levantar mais recursos para a gente fazer as coisas que a gente ia fazer. Só que, na dúvida que o diabo está gerando na minha cabeça, eu tinha uma palavra de Deus falando assim, vai, e nós fomos. Sabe o que aconteceu? Eu contei para os irmãos. Chegou lá, irmãos. Irmãos, todas as minhas necessidades Deus supriu. E não só minhas necessidades Ele supriu, mas Ele supriu a necessidade das pessoas que estavam lá de uma forma que eu nem imaginava. Eu contei para vocês. Isso foi uma experiência para mim, porque eu pensava que eu que estava com necessidade aqui em Ribeirão, faltando gente na equipe. Cheguei lá, era a Igreja Batista que estavam os pastores abrindo o coração para nós, falando que estava difícil. As pessoas lá, os irmãos lá. Então, reclamando que faltava gente, eles estavam lá sem gente, pior do que nós. E para eles, a nossa ida estava sendo suprindo a necessidade deles. Eu achando que estava faltando recurso, cheguei lá, vi que tinha gente que não tinha, que recebeu uma cesta básica, que não tinha o que comer no dia. Olha como que a nossa necessidade, ela se desvanece diante disso. A gente precisa focar no caráter do Senhor. Amém? Não deixa o Satanás gerar dúvida no seu coração, dúvida do chamado que ele tem na sua vida, do propósito que ele tem na sua vida, da função que você exerce como mãe, como pai. Sabe? Não deixa ele gerar dúvida. E por fim, como que a gente vence o Satanás? Se humilhando, irmãos. Ao invés de cair na ladainha dele de querer ser independentes de Deus e autônomos, autonomia, ou seja, é a minha lei. É eu que determino o que é certo e errado, e eu determino isso como é conveniente. É isso que o diabo tenta fazer para nós. A gente não pode, a gente precisa se humilhar diante do Senhor e, irmãos, nos submeter à vontade dele. Amém? Pode falar, Di. Semana passada a gente foi com mulheres, né? E eu falei, o que eu vou falar? Não sei o que eu falo. Eu queria que começasse por que a palavra. E aí Deus falou para mim, aonde está o seu tesouro? No céu ou na terra? E aí, eu acho que isso vale muito a pena a gente pensar. Sim. Porque o que a gente vai adquirindo no nosso dia a dia é o que vai fazer com que a gente seja cada vez parecido com Cristo para a gente alcançar a salvação. Isso. O que Jesus fez, irmãos? Ele se humilhou. Ele se esvaziou de si mesmo. Irmãos, tá maluco? Isso é uma coisa impressionante. E a gente fica com dificuldade de renunciar ao nosso ego, ao nosso orgulho, irmãos. Jesus, que é Deus, que estava com a Trindade, com o Pai, que vivia na plenitude no céu, ele se esvaziou, ele deixou de lado todas as suas benesses, todas as suas prerrogativas gloriosas, e ele tomou a forma de um ser humano como um servo. E ele foi obediente a Deus até a morte de cruz, que é a pior humilhação que tinha na época. Irmãos, quanto mais nós não temos que nos humilhar, nos submeter, sabe? Para a gente encontrar felicidade, é só nos humilhando. É só nos humilhando. Então, quando o diabo quiser tentar lançar na nossa cabeça que a gente é bonzão, irmãos, a gente fala assim, arreda Satanás. É igual o Pedro. Jesus, irmãos, é o seguinte,
eu tô indo para Jerusalém e o bicho vai pegar. Eu vou sofrer uma baita de uma humilhação, eu vou ter um baita de um sofrimento. Aí Pedro fala, não, Senhor, imagina. Que isso, o Senhor é o bonzão, Senhor. O Senhor é o top, Jesus. Jamais que você vai fazer isso. Não pode aceitar isso. Não pode aceitar que alguém cuspa na sua cara. Você não pode aceitar que alguém te dê uma bofetada. E aí Jesus fala assim para ele, arreda, Satanás. Que você não pensa nas coisas de Deus. Você não pensa conforme é a mentalidade de Deus. Você pensa conforme a mentalidade humana, corrompida, influenciada pelo maligno que quer nos inflar. É isso. Então a gente precisa se humilhar, irmãos. Colocar a boca no pó. Eu quero concluir falando de 1 Pedro capítulo 5. Vamos ler lá? Capítulo 5 para a gente finalizar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Primeira Pedro, capítulo 5, verso 8. Acharam aí? Diz assim, ó. Estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, comer. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão na mesma batalha, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Então a gente precisa resistir, amém? Com contentamento, com foco no caráter de Deus e nos humilhando, em nome de Jesus. Irmãos, a gente não tem escolha, não tem para onde a gente correr, a gente está nessa batalha. Amém? Não tem. Então vamos lutar ela de forma direita. Sabe por quê? Porque, segundo o texto de Gênesis que nós lemos, o descendente da mulher ia pisar sobre a cabeça de quem? De Satanás. Sabe o que significa, irmãos? Que o Senhor já venceu o diabo. E é por isso que nós podemos vencê-lo também e resisti-lo. A queda do Éden de Adão que caiu, olhando para a sua necessidade, pensando na cobiça, no que ele podia obter. Jesus no deserto venceu Satanás. Ele venceu. Venceu na cruz. O diabo, ele não está de brincadeira, irmãos. A gente precisa ficar atento e sensível, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então, nesse tempo aqui, vamos nos voltar para o Senhor. Vamos levar a sério esse inimigo. O único inimigo que nós temos é Satanás. E vamos derrotá-lo com gratidão. Levantando nossa boca em oração de gratidão e em louvores a Deus. Vamos pedir perdão ao Senhor pelas nossas incredulidades. Vamos pedir perdão a Deus por causa da nossa rebeldia. E vamos viver aquilo que Deus preparou para nós, em nome de Jesus. Em Cristo nós temos redenção, libertação da escravidão, da influência do diabo e a capacitação para nós resisti-lo. Ele vai fugir de nós, igual fala lá em Tiago. Resistam ao diabo e ele fugirá de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Essa batalha já foi vencida. Amém? Nós não podemos correr o risco de perder uma batalha que já foi ganha. Em nome de Jesus. E o Senhor está conosco. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar.
Deus bendito, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque eu sei que o Senhor quer que a gente esteja atento, Senhor. Eu sei que o Senhor quer que a gente não se distraia, porque muitas vezes nós estamos nos autodestruindo ou ferindo os nossos irmãos, os nossos familiares, pensando que a nossa luta, Senhor, são contra pessoas. A gente tem caído, Senhor, na lábia de Satanás e ficamos insatisfeitos, às vezes com as pessoas do nosso trabalho, com os nossos irmãos. E isso gera tensão, isso gera conflito. Eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a ter um coração grato, contente, alegre, para que ao invés da gente, ó Deus, requerer algo de alguém, a gente possa estar à disposição e disponível para servir, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a fechar toda brecha e toda dúvida que o diabo tem gerado no nosso coração com relação a quem o Senhor é, a quem nós somos, ao amor que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus, nós rejeitamos isso. Nós nos apropriamos das verdades do Senhor. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. E o diabo não tem poder sobre nós, porque Cristo Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Em nome do Senhor. Pai Santo, eu oro para que o Senhor nos ajude a ter um coração quebrantado e contrito. Nos ajude a sermos pobres de espírito, entendermos a nossa limitação e nos submetermos à Tua vontade. Não queremos desgrudar do Senhor. Não queremos, Senhor, nos afastar do Senhor jamais, porque o Senhor é a fonte de vida. O Senhor é este que nós precisamos. Em nome do Teu Filho amado. Senhor, obrigado. Obrigado porque nesse tempo aqui, em nome de Jesus, muitas cadeias vão cair. Em nome de Jesus. Nós conhecemos muitas pessoas que estão oprimidas e escravizadas pelo inimigo. Conhecemos pessoas que estão distraídas, que estão iludidas, seduzidas. Mas no nome de Jesus, nós seremos esses que nós iremos para destruir toda a obra do maligno. Porque ele não terá brecha nas nossas vidas, ele não vai ter espaço no nosso meio. Obrigado por nos capacitar e nos lembrar disso, Jesus. Obrigado porque o Senhor já foi cumprida essa promessa. O Senhor já esmagou a cabeça da serpente. Ele está no pó, Senhor. Ele está em um lugar onde ele não pode. Ele pode até ferir o calcanhar. Mas, Senhor, ele jamais nos destruirá. Em nome de Jesus. Continue nos abençoando nessa noite. Que o Senhor continue falando conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.